Pois é, Toninho, isso faz parte também de todo um processo, de todo um projeto, né, do governo federal, porque, na verdade, é ligada a Damares também, né, a essa onda mais conservadora. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a Justiça de São Paulo, ela determinou, na verdade, ela determinou foi ontem, que a Associação Católicas pelo Direito de Decidir, que elas defendem, né, o acesso ao aborto legal, pelo menos a autonomia dos nossos corpos, né, que elas não podem mais utilizar o termo católicas. Segundo, né, a decisão do segunda Câmara do Direito Privado, ela alega que a finalidade da associação revela incompatibilidade com os valores adotados pela Igreja Católica, né, Toninho? Na verdade, é um absurdo, porque é uma ONG, né, de católicas, elas são feministas, né, pró-aborto, inclusive, né, nos casos previstos por lei, estupro, na verdade, estupro por risco de morte, caso de mães, risco de morte da mãe e anencefalia. Essa organização ela atua desde 1993 e trabalha por justiça social, buscando diálogo interreligioso, mudanças nos padrões culturais e religiosos, cerceio, né, que inclusive cerceia a liberdade das mulheres. Quer dizer, é uma entidade que ela mantém ainda, né, apesar da justiça dizer que não. É interessante isso, né, Toninho? Porque hoje quem decide o viés religioso, não é, o viés moral de uma ONG é a justiça, e não as questões que poderiam se resolver na igreja, no templo e etc, né? Mas não, é a justiça que vai resolver o viés religioso. Realmente, nós voltamos para a Idade Média, né? Parece assim um senhor feudal resolvendo problemas do seu feudo. É absurdo, né? Mas, enfim, essas meninas, elas agiam nessa associação, elas agiam de uma forma contundente com relação ao aborto legal. É importante a gente dizer que essas ações, né, dessas ONGs que são favoráveis ao aborto legal, elas são muito atacadas por, inclusive, né, uma deputada federal que é ligada ao PSL no Rio de Janeiro, que montou todo esse projeto de lei que, inclusive, proíbe o aborto, né, dentro de uma perspectiva legal. Segundo ela, não deveria ter aborto nenhum, mas depois ela disse que era um mal-entendido, mas efetivamente somente em casos de violência. Aí ela colocou aquela justificativa de que teria que ter um policial, e depois a justificativa que você teria que assistir, ver lá o feto, e depois disse que cortou isso, mas o problema é mais sério. Não é? Na verdade, a Damares e o Ministério, e não só o Ministério das Mulheres, mas também o de Relações Exteriores, têm votado com países que adotam as piores posturas com relação aos direitos das mulheres. Então, a gente tem que pensar que por detrás de uma justiça, né, de um direito ali, aparentemente na Câmara de Direito Privado, essa onda, não conservadora, essa onda que ainda leva em consideração, atende um pedido de uma associação de centro de fé e cultura, não é? É uma organização ultraconservadora, não é? A gente tinha que analisar, eu acho que a justiça que deveria fazer, né? Já que deveria fazer alguma coisa, mas analisar mais profundamente, não é? Qual é o papel dessas ONGs para você tomar uma postura tão absurda e mais ainda, né? Verificar até que ponto esse centro Dom Bosco ele defende a vida dessas mulheres, né? Colocando e criminalizando essas mulheres. Mas é interessante também a gente colocar o seguinte, né, o Toninho? Normalmente essas organizações, né, mais conservadoras, ligadas a Damares, ligadas às entidades religiosas, elas são favoráveis à vida até nascer. Porque depois que nasce e vai para o farol, né, já defende que bandido bom é bandido morto. Então, realmente, a gente não consegue entender que tipo de religiosidade é essa, que tipo de conservadorismo é esse, mas é isso que a gente começa a noite com essa bomba.